O meu nome é Miguel Valente. Tenho 47 anos. Durante mais de 2 décadas. Vivi numa casa que construí com as minhas próprias mãos. Numa pequena quinta nos arredores de Bragança. Rodeada de pinheiros. Onde o inverno cheira a madeira queimada e o silêncio é cortado apenas pelo chilrear das aves ao amanhecer. Aquele lugar não era apenas uma casa. Era o meu castelo. Um símbolo da promessa que fiz a mim mesmo, construir um lar onde o amor, a família e o futuro tivessem raízes profundas. Durante 11 anos. Fui casado com Clara. Conhecemo-nos na Universidade de Engenharia Florestal em Viseu. Ela era intensa, determinada, com um humor ácido que encantava qualquer sala. Eu era o oposto, reservado, metódico, com mãos calejadas e um coração faminto por ser necessário. Éramos diferentes, mas, por algum milagre, funcionávamos. Os primeiros anos foram genuinamente felizes. Escolhemos juntos os azulejos da casa de banho. Pintámos a varanda num verão quente. Discutimos, com paixão, sobre onde colocar o forno a lenha. Cada detalhe era nosso, ou, pelo menos, eu acreditava que era. Até que Rui entrou na nossa vida. Um amigo de infância, daqueles que pescavam trutas comigo no Rio Sabor. Que bebiam medronho às escondidas e juravam amizade eterna entre uma gargalhada e outra. Quando ele se separou, fui o primeiro a abrir-lhe a porta. Quando ficou desempregado, ofereci-lhe trabalho na minha empresa. E quando não tinha onde ficar, dei-lhe as chaves da casa de hóspedes. Acho que abri a porta, demais. No início, nada parecia fora do normal. Mas depois Clara começou a voltar tarde dos seus treinos de pilates. Rui evitava o meu olhar. Um dia, vi no carro dela um casaco masculino que não era meu. Cheirava ao perfume dela. E mais do que isso, algo invisível, desapareceu. O calor, a leveza, a cumplicidade. Ela passou a trancar a porta do nosso quarto. Mesmo não tendo filhos, passou a falar comigo como se fosse um vizinho. Como se eu tivesse deixado de ser parte da equação. Não gritei, não fiz escândalo, apenas observei, e com o tempo, fui morrendo por dentro, não de raiva, era pior, era vazio, um buraco que nasce quando percebes que a pessoa a quem deste tudo, já não está ali. Nem por ti, nem contigo. 2 pensamentos lutavam dentro de mim. Um dizia, perdoa, o casamento é feito de altos e baixos. O outro, mais frio, dizia, ela fez a escolha dela. E ele também. Numa noite chuvosa, subi ao sótão, peguei num álbum antigo. Clara, sorridente, deitada à beira do Rio Douro. Vestindo o meu casaco velho. As primeiras paredes que levantamos. As tentativas falhadas de fazer pão no forno. O nosso primeiro cão. Momentos que agora, não passavam de poeira em papel fotográfico. Poucos dias depois, uma tempestade caiu sobre a quinta. E com ela, o carvalho centenário atrás da casa, árvore que ali estava desde o tempo do meu bisavó, foi atingido por um raio. O tronco abriu-se como um livro cansado. O símbolo da eternidade, partia-se. Saí para o quintal, olhei para o carvalho, e entendi, era ali que começava o fim. Mas não seria um fim qualquer. Seria cirúrgico. Seria frio como o nevoeiro da serra. E justo, porque a justiça verdadeira não grita. Ela cala e corta. Coloquei a mão sobre a casca do carvalho. Agora queimada. E murmurei, vais ser o meu sinal. Do fim, mas também da semente do recomeço. Tal como eu. No dia seguinte, solicitei formalmente à Câmara Municipal a remoção da árvore. Motivo, risco iminente de queda. Entreguei fotos. Parecer técnico de um engenheiro florestal. Tudo em ordem. Tudo legal. Foi o primeiro passo. A seguir, viria o plano. Não vingança. Restauração. Mas ninguém, nem Clara, nem Rui, estava preparado para o que vinha a seguir. O carvalho que ficava atrás da minha casa não era apenas uma árvore. Era um guardião. Estava lá desde que me lembro de existir, mais alto do que o telhado da capela da aldeia. Mais resistente que qualquer vendaval transmontano. Sob a sua copa beijei a Clara pela primeira vez. E foi ali, debaixo da sua sombra, que enterrei o meu fiel cão Baltas. Muito antes sequer de pensarmos em ter filhos. Os velhos da aldeia chamavam-lhe o Carvalho dos Trovões. Diziam que tinha sido atingido por relâmpagos 7 vezes ao longo dos anos. A última vez, há poucos dias. O estalo seco, o cheiro a queimado e o modo como o tronco se deu. Curvando-se como um velho exausto. Disseram-me o que eu já sabia, ele estava a morrer. Tal como o meu casamento. Submeti um pedido formal à Câmara Municipal, perigo de queda. Risco para o património. Juntei fotografias. Relatório de um engenheiro florestal. Tudo em conformidade. 3 dias depois, recebi a aprovação. Tinham-me dado 72 horas para abater e remover os restos. Foi ali que tudo começou. Acordei ainda antes do sol nascer. Vesti a velha camisa de trabalho do meu pai. Tirei do armário a serra, Steel 028, herança que cheirava a resina e suor antigo. Afilei a corrente à mão. Dente a dente. Cada movimento do lima sussurrava, isto não é vingança. É purificação.
Aproximei-me do carvalho. Coloquei a mão sobre a casca grossa. Gretada. Desculpa, velho amigo, murmurei, foste parte da família. Mas tornaram-te cenário da traição deles. Analisei o ângulo de queda. A inclinação. A distância até à garagem, onde agora repousavam os 2 carros novinhos em folha. Os verdadeiros, bebés, de Clara e Rui. O dela, um SUV branco. O dele, uma pick-up cinzenta. Quase idênticos. Como os gostos que partilhavam às minhas costas. Debaixo de cada veículo, coloquei 2 sacos de areia fina de gatos, não queria derrames nem manchas. Queria tudo limpo, legal e simbólico. Até a queda. Os meus amigos, João e Nuno, sabiam que eu ia abater a árvore. Mas não sabiam porquê agora. Já estavam habituados à minha forma calculada de fazer tudo. Mas desta vez havia urgência. Como se algo dentro de mim estivesse prestes a explodir. Na verdade, estava. Anos de silêncio, mágoa e noites fingindo dormir ao lado de uma mulher ausente acumulavam-se como pólvora num barril velho. Na rua paralela, já tinham montado câmaras. A estação regional andava a fazer uma peça sobre a árvore centenária. Pedi ao vizinho Sérgio que filmasse tudo com o drone. Queria que vissem, que ouvissem, que sentissem. Queria que soubessem que até as coisas mais antigas caem quando construídas sobre mentira. Quando tudo estava pronto, marquei os cortes com um giz. Testei a empunhadura e fiz o primeiro entalhe. O estalo seco percorreu o tronco como um suspiro final. Aguenta só mais um pouco, sussurrei, vais cair com elegância. Sabia que não podia errar. A queda tinha de ser matemática. Um deslize. E a justiça tornava-se em tragédia. Mas se o cálculo estivesse certo, só o que merecia cair seria atingido. Os segundos finais antes da queda pareceram minutos. As folhas tremiam. Os galhos estalavam. O mundo inteiro parecia sustido pela respiração da árvore. E então, o colapso. O tronco cedeu. 3 segundos de silêncio. Depois, um estrondo surdo e esmagador. O som de metal a ser amassado. Vidro estilhaçado. Alarmes a disparar. E depois, silêncio absoluto. Dentro de mim, nenhum prazer, nenhuma alegria. Apenas um vazio absoluto. Mas eu sabia, aquilo era só o começo. Desliguei a serra. Tirei as luvas. Disse em voz alta. Para ninguém e para mim mesmo. Tudo o que foi construído sobre a mentira, agora jaz sob raízes mortas. Minutos depois, ouvi passos atrás de mim. O Sérgio, com o drone ainda no ar. Fazia sinal de positivo. Emocionado. Mal sabia ele que a verdadeira cena ainda estava por vir. A cena que eu tinha planeado com precisão cirúrgica. Uma cena que não precisava de gritos. Apenas de verdade nua. É sobretudo, de testemunhas. A casa estava estranhamente silenciosa. Demasiado silenciosa. Considerando que há menos de 1 hora um carvalho de 2 toneladas tinha desabado sobre 2 carros. Num estrondo que devia ter acordado metade da aldeia. Mas não eles. Lá dentro, ouvia-se música, alta, insistente, daquelas batidas graves que fazem tremer os vidros, o estilo de Clara. Sempre disse que o volume escondia o que ela não queria ouvir, talvez a própria consciência. Entrei pela porta das traseiras. O corredor parecia mais frio do que o habitual. Passei pela cozinha, sem pressa, na mesa. 2 taças de vinho, sem bases, sem cuidado, o tampo de carvalho que eu próprio tinha feito, lixado à mão. Envernizado com amor durante 3 meses, estava agora manchado com cuecas de renda e uma camisa masculina estranha à casa. Subi lentamente as escadas. Cada degrau rangia como se pressentisse o que ia acontecer. Atrás da porta, gemidos abafados. Outro hesitaria, outro talvez batesse, mas eu liguei a serra, coloquei-a no chão, ajustei a proteção, respirei fundo. O motor rugiu como um animal ferido. A corrente da serra cravou-se no ferro da fechadura. Em segundos, a porta cedeu com um estalo seco. Como se a verdade se recusasse a ser contida por mais tempo. E lá estavam eles. Rui, nu, com os olhos arregalados como um veado encurralado. Clara, enrolada no lençol, lágrimas a correr-lhe pela cara. Tentando tapar o peito como se ainda houvesse pudor possível. Eu não gritei. Não quebrei nada. Não bati em ninguém. Desliguei a serra. Coloquei-a no chão. E disse apenas: a porta é minha, a janela é a tua. Escolhe a saída. Herói. Rui saltou, sem pensar 2 vezes. Correu para a janela e atirou-se. O som do vidro a estilhaçar. O grito. O embate seco no chão. Aproximei-me e espreitei. Estava lá embaixo, contorcendo-se de dor, agarrado ao tornozelo. O rosto, branco como cal. Com sorte, partiu algo. Com justiça, partiu mais do que isso. Voltei-me para Clara. Ela tentava compor palavras entre soluços. Miguel, não é o que parece, tu não entendes. Levantei a mão. Cala-te. O silêncio cortou a divisão como uma lâmina. Ela olhou para mim como se me visse pela primeira vez. Daqui a 15 minutos, disse eu com voz firme, vai estar aqui a Marta. A tua melhor amiga.
E também, esposa do agora coxo lá embaixo. Ela tirou recentemente uma nova licença de posse de arma. E tem, como sabes, um temperamento explosivo. Por isso vais pegar na tua mala, está ali. A mochila já está feita, o teu vestido. A tua carteira, a roupa dele, tudo o que andava espalhado pela casa. Os cartões em conjunto, cancelados. Os teus, mantive um. Vais precisar. Os dele, provavelmente a Marta vai querer ver com os próprios olhos. Clara apenas acenou, em silêncio. As lágrimas agora eram mais pesadas. Mas não diziam arrependimento, diziam derrota. Virei costas. E por fim, acabou. Os papéis do divórcio estão na mala. Já foste notificada. Só voltas aqui com um oficial de justiça. Não esperei resposta. Sabia que, se ficasse mais um minuto, quebrava-me. E eu já tinha visto demasiadas coisas a partir-se. Desci as escadas. Lá fora, movimento. A multidão começava a reunir-se à entrada da quinta. Câmaras. Microfones. Uma jornalista de blazer azul preparava o texto no tablet. Vi o Sérgio, o vizinho, a dar entrevista. O Miguel é o homem mais íntegro que conheço. Um trabalhador incansável. Um coração de ferro, mas justo. Quem o trai, não merece o chão que pisa. Não sorri. Continuei a andar. E foi então que, ao longe, ouvi o som agudo dos travões de um jipe velho. A Marta tinha chegado. Mas desta vez, não vinha só com perguntas. Estava de pé junto ao portão quando o velho Land Rover Santana da Marta entrou pela estrada de terra batida a uma velocidade insana. Travou tão bruscamente que a poeira subiu até às janelas do andar de cima. A porta bateu. E ela saiu. Vestia um casaco de caça. Os olhos, mais intensos do que o próprio céu de trás os montes em dia de trovoada. E nas mãos, uma espingarda de canos paralelos. Carregada. Onde é que estão? Arfou. Sem olhar para mais ninguém. Só para mim. Já foram, respondi com calma, ele com o tornozelo partido. Ela foi com ele, ou, pelo menos, assim espero. A multidão calou-se. As câmaras focaram. Os jornalistas baixaram o tom para murmúrios. Como se estivessem numa missa. Marta não baixou a arma. Os dedos, brancos de tanta força no gatilho. Tu viste, Miguel, tu sabias, e calaste-te. Sabia, confirmei sem hesitar, mas queria que fosses tu a variador. Com os teus próprios olhos. Palavras. Nesta história, já não valiam nada. Ela olhou para a casa. Depois para os destroços dos carros que em tempos foram o orgulho de dois traidores. Depois, de volta para mim. Foste tu. Assenti. Tudo legal. Com autorização. Filmado. Com testemunhas. Até o engenheiro da Câmara assinou o relatório. E foi então que Marta desatou a rir. Mas não era riso de alívio. Era o riso de quem está a um fio da loucura. Tu não te vingaste. Tu orquestraste o fim do mundo com régua. Com passo e frieza. Eu teria queimado tudo. Tu, fizeste parecer uma operação cirúrgica. Ela levantou ligeiramente a espingarda. A multidão recuou. Alguém gritou. Outro deixou cair um microfone. Dei um passo em frente. Firme. Sem medo. Olha para mim, Marta. Bem nos olhos. Ela olhou. E por detrás da fúria, vinham as lágrimas. Eles traíram-nos. Usaram-nos. Pisaram tudo. Sim, disse, mas se tu disparares agora, tornas-te igual. E pior, tornas-te irreversível. Ela tremia. Eu não consigo só seguir em frente, disse com a voz a quebrar. Não precisas de perdoar. Só não deixes que a tua dor seja o que te define. Não sejas destruição. Sê consequência. Ela ficou parada. A respiração pesada. O mundo em suspenso. Aos poucos, baixou a espingarda. Aproximei-me devagar. Estendi os braços e abracei-a. Forte. Dá-me, Marta. Já não precisas disto. Já ganhaste. Ela largou a arma. Sem dizer uma palavra. Levei a espingarda até ao jipe. Tranquei-a no banco de trás com a chave de segurança. Quando voltei, Marta chorava. Mas não de fraqueza. Era uma dor antiga, que finalmente saía. Foi então que, da multidão, surgiu uma figura que todos conheciam, Dona Alzira. Viúva, 82 anos. Conhecida na vila por ser dura como pedra mas com o coração de manteiga. Aproximou-se. Pegou na mão da Marta com ternura. Anda, filha. Tenho água ao lume e ouvidos que sabem escutar. Vamos lá. Marta assentiu com um leve aceno. E saíram as duas, de braço dado. Com a multidão a abrir caminho em silêncio. Fiquei ali, parado. O meu amigo Nuno encostou-se ao meu ombro e sussurrou. Conseguiste, Miguel, e não te quebraste. Ainda não, respondi. A jornalista aproximou-se, o microfone na mão, o olhar hesitante. Miguel, diga-me, o senhor é perigoso? Olhei-a nos olhos, longamente. Eu sou lenhador, disse, e sei exatamente para que lado deve cair cada árvore. Nuno soltou uma gargalhada. E se alguém se mete debaixo, que se responsabilize. Alguns sorriram, outros ficaram em choque, mas ninguém disse que eu estava errado. Foi nesse momento que uma voz se ergueu por detrás de mim.
Miguel Valente. Está detido. Virei-me. 2 polícias locais, novos. Nervosos. Com ar de quem nunca esteve no centro de uma multidão, junto ao carro patrulha. Motivo? Perguntei, sem me mexer. Vandalismo. Perigo público. Destruição de propriedade privada sem autorização formal. Sorri, sem ironia. Tenho tudo assinado. E vocês, têm autorização para envergonhar a GNR em direto? Porque aquela câmara ali, está a gravar. Eles hesitaram. Trocaram olhares. O medo na cara era real. Dei um passo à frente. Baixei o tom. O juiz Moreira sabe que vocês vieram cá. Tem a certeza de que querem comprar guerra com ele. Silêncio. Vamos verificar isso, murmurou um deles, mas por enquanto. Por enquanto, vão para casa. E tirem essa farda antes que se queimem com ela. Eles saíram. A multidão murmurou. Nuno inclinou-se outra vez e sussurrou. Tu és como os lobos. Calmo, mas letal quando atacas. Olhei para o horizonte. De repente, lembrei-me da Dona Alzira. Ela estava à minha espera. E algo dentro de mim dizia. Ela ainda tinha uma última coisa para me ensinar. Passaram-se pouco mais de 2 meses. 60 dias de silêncio, papelada, advogados, e tentativas desajeitadas da Clara para me contactar, todas ignoradas. Mensagens apagadas sem ler, chamadas recusadas. A única coisa que ainda a ligava a mim era a ausência de resposta. A Marta, por outro lado, não perdeu tempo. Fez o que muitas não têm coragem de fazer. Bloqueou todas as contas. Mudou as fechaduras. Apresentou queixa por burla, uso indevido de bens e abuso de confiança. E o Rui? Bom, mal conseguia andar. Segundo diziam na vila, estava alojado numa casa de ferramentas emprestada por um primo distante. Dormia numa cama de campismo. Com o tornozelo inchado e os remorsos a fazerem eco nas paredes de zinco. Perdeu o carro. Perdeu o negócio. Aliás, descobriu-se que o negócio nunca foi dele. As licenças, as instalações, o material, tudo no nome da Marta. Ele era apenas o rosto bonito, nas redes sociais. E agora esse rosto estava coberto de vergonha pública. Clara refugiou-se em casa dos pais. Em Vila Real. Tentou apelar à pena da mãe. Ao bom coração do pai. Mas lá, também encontrou silêncio. Porque numa vila portuguesa, os boatos correm mais depressa que os comboios. E a história dela transformou-se em fábula de má reputação. O julgamento do nosso divórcio durou 22 minutos. O juiz, Dr. António Moreira, bateu com o martelo com tal força que parecia querer quebrar a própria mesa. Basta. Divórcio concedido. Sem recurso. Sem mediação. Ponto final. O advogado da Clara tentou balbuciar. Meritíssimo. A minha cliente tem direito à partilha justa. Ela. Mais uma palavra, interrompeu o juiz. Seco, e multo-o por desacato. Está entendido. Sim, senhor juiz. Quando saí para a rua, o ar parecia mais leve. Respirei fundo. Finalmente. Mas não era alívio. Era luto. Luto por perceber que aquilo em que confiei por uma década foi só ilusão com tinta dourada. Soube depois que o juiz chamou Clara ao gabinete. Não ouvi o que foi dito. Mas a sua secretária, mulher que não espalha boatos sem propósito, contou-me o essencial. Sabe, Clara, não entendo o que esperava conseguir. Traiu o homem que construiu um lar para si. Deixou-o por um tipo que nem sabe segurar uma chave de fendas. Porquê? Clara não respondeu. Porque já não sabia. O tal porquê tinha-se perdido nas noites em que ela se sentia especial demais para a vida comum. Achou que merecia mais. Mais faísca. Mais intensidade. E no fim, ficou apenas com as cinzas. Depois disso, tentou recuperar alguma dignidade. Escreveu cartas. Ligou. Mandou-me um álbum com fotos antigas. Dos nossos primeiros anos. Eu nem abri. Porque tudo o que era sagrado entre nós, ela própria destruiu. E o perdão, não está nas minhas mãos. Está no tempo. E o tempo, já não vive aqui. Na vila. Todos sabiam. A empregada da padaria. O motorista do autocarro. A bibliotecária que lia romances aos miúdos. Cada olhar de soslaio. Cada bom dia, seco, lembravam-lhe, aqui. Não és bem-vinda. A Marta também mudou. Ficou mais firme. Mais fria. Talvez. Mas também, mais livre. Um dia, numa conversa ao fim da tarde, disse-me: sabes, Miguel, se tu não tivesses feito aquilo, eu hoje estaria presa. E agora? Agora sou livre. Pronta para recomeçar. E tu? Hesitei. Porque por dentro ainda sangrava. Mas sabia, era hora. Hora de deixar o passado. Hora de deixar de sobreviver, e começar a viver. E foi então, num fim de tarde outonal, enquanto varria folhas secas da varanda, que ela voltou a aparecer. A repórter. A mulher do microfone. Aquela que viu tudo, calada, que gravou a queda, mas nunca julgou. Desta vez, não trazia microfone. Trazia uma mochila às costas. E a chave do meu alpendre no bolso.
Passaram-se 6 meses. Aquela casa onde vivi tantos anos, já não era minha. Vendi a um jovem casal de Coimbra. Os vi de mãos dadas. Olhos cheios de planos. A imaginar jantares na varanda e filhos a correr no quintal. E por um instante, vi o reflexo de mim e da Clara, quando ainda acreditávamos que o, para sempre, vinha incluído na escritura. Não os desiludi. Entreguei as chaves com um sorriso e um desejo sincero. Que a vossa história tenha um rumo diferente da minha. Fui para o Gerês. Para uma casa rústica, em pedra, junto a um ribeiro, que fora do meu amigo velho Alexandre, homem solitário, amante de livros e silêncio, que antes de partir deixou-me a casa, os campos, e a liberdade que há anos eu tinha esquecido que existia. Reconstruí o alpendre, montei uma pequena oficina de carpintaria, recuperei o celeiro, e abri as portas a quem buscava paz, famílias com filhos pequenos. Artistas em Bornoti, casais perdidos um no outro. E encontrei, por fim, a única coisa que não se compra. Silêncio verdadeiro. Sem notificações. Sem vozes. Só vento, água e madeira a ranger com o tempo. Quase perfeito. Quase. Até que, num fim de tarde dourado de outono, ela reapareceu. Rita Moreira. A jornalista. A mulher que, meses antes, tinha segurado um microfone na minha entrada. Rodeada por câmaras e confusão. Na televisão, contida. Assertiva. Ao vivo. Muito mais do que aquilo. Chegara para fazer uma reportagem sobre recuperação de áreas florestais após os incêndios. Alguém na redação dissera: fala com o Miguel Valente. O tal lenhador. O da árvore. Sabes, aquele. Eu não a reconheci logo. Mas ela, sim. Então é o senhor, o famoso lenhador das redes sociais. Prefiro machados à internet, respondi. Com meio sorriso. Conversamos. Sem pressa, sem pressões. Depois, um jantar simples. Mais tarde, outro encontro. À beira da lareira. É aos poucos, comecei a esperar pelos dias em que ela voltava. Ela era diferente. Não tentava remendar o que me doía. Não fazia perguntas a mais. Só, ficava. Com paciência. Com chá. Com livros. Até que um dia, viu a serra pendurada na parede. A Steel 028. A mesma com que derrubei o carvalho. Ainda com cheiro a resina em memória. Ainda funciona? Perguntou. Curiosa. Claro, mas já não corto nada com ela. Porquê? Porque já fez tudo o que tinha a fazer. Agora, é tempo de criar. Não de destruir. Aproximou-se. Ainda guardas raiva? Abanei a cabeça. Não. Só deixei de querer cortar as coisas. Até com palavras. Ela sorriu. Então isso, simplesmente vivermos. Sem os fantasmas do antes. Concordei. Pela primeira vez, sem medo de dizer sim. Agora, vem cá quase todas as semanas. Tomamos café na varanda. Lemos um ao outro. Discutimos política, livros, o silêncio e até a morte. Às vezes calamos. Mas mesmo no silêncio, há conversa. Na parede da oficina, pendurei uma fotografia antiga. A do carvalho caído. Encaixilhada com madeira, do próprio tronco. Se olhares com atenção, por baixo do verniz, ainda se vêem manchas. Óleo, anticongelante, cicatrizes do impacto. Deixaste essas marcas de propósito? Perguntou ela um dia. Sim, para nunca esquecer. Esquecer o quê? Que até a árvore mais forte pode cair. E nós, temos de estar prontos. Ela encostou a cabeça no meu ombro. E nesse momento, percebi, às vezes, para encontrar o nosso lugar no mundo, temos mesmo de perder tudo. E depois, reconstruir. Com tábuas novas. Com mãos calejadas. E com alguém que não quer tapar as feridas, mas caminhá-las contigo.